Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Graça e paz, tudo bem, meus irmãos? Estamos aqui reunidos para o nosso culto de domingo, né? Já ouvimos hoje pela manhã a escola dominical com o nosso pastor Yuri e agora temos a alegria de podermos estarmos juntos, né? Ainda que pela rede social, para podermos ouvir a palavra de Deus nessa noite de domingo, né? Um domingo tão especial, o dia do Senhor, não é? E o domingo é realmente o dia que nós separamos para a adoração ao nosso Deus, né? Mesmo que ainda de forma online, nós não podemos nos esquecer disso. Esse dia de hoje, o primeiro dia da semana, né? Que é o dia marco do dia da ressurreição de Cristo, primeiro dia da semana, é o dia onde nós paramos e adoramos o nosso Deus. Começamos bem cedinho com a escola dominical, ouvindo a palavra do Senhor, e também terminamos o nosso dia na presença do Senhor. E isso é muito bom, né? Toda honra, toda glória e todo louvor seja dada ao Senhor. E eu pergunto para você nessa noite, será que você precisa de um milagre na sua vida? O que talvez você possa estar vivendo que você carece de uma intervenção de Deus, de uma intervenção de Cristo, e que você ora e que você clama e que você pede a Deus por um milagre? Será que há alguma coisa, algo que você está vivendo, algo que você está esperando, algo que você está almejando da parte de Deus? Eu acredito que todos nós aguardamos e esperamos o agir de Deus em alguma área das nossas vidas, não é verdade? Porém, algumas coisas que nós precisamos são tão grandes e tão difíceis que quando elas acontecem são verdadeiros milagres. E talvez você esteja na iminência de um milagre. Talvez você esteja precisando de um milagre. Talvez você esteja orando por um milagre, pedindo por um milagre, aguardando por um milagre. E não seria legal, né? Não seria bom que algo acontecesse que impedisse esse milagre do Senhor, esse agir do Senhor na sua vida, na minha vida, na vida da igreja. Por isso, nessa noite, eu quero trazer a você uma palavra muito especial lá em Marcos, no capítulo 6, nos versos 1 a 6, e eu quero falar com você um pouquinho sobre o tema: o que impede um milagre? O que impede um milagre, né? Será que há alguma coisa que pode impedir um milagre de acontecer em nossas vidas? Marcos, capítulo 6, os versículos são do 1 ao 6, e a palavra do Senhor nos diz assim, pelo título da minha tradução, o título é Jesus é rejeitado pelos seus, né? E diz assim, versículo de número 1 de Marcos, no capítulo de número 6. E partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: de onde lhes vêm essas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Versículo 4. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua própria pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Versículo 5. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. E estava, versículo 6, admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando a palavra do Senhor. Amém? O que pode impedir um milagre? Os irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela é repleta de milagres. Nós vemos desde da própria criação, né, do homem sendo criado de algo inanimado como o barro e recebendo o fôlego de Deus, e isso é um milagre, como a própria criação em si,
por meio unicamente da palavra de Deus, né? Não existe nada e Deus tão somente fala: haja isso, haja aquilo, e isso é milagre do Senhor. E vamos percorrendo a Bíblia e vamos vendo muitos e muitos outros milagres, né? Azeite sendo multiplicado, pães e peixes, mar abrindo, pragas, enfim, ressurreição. Temos algumas ressurreições dentro das Escrituras Sagradas, né? E isso é milagre, isso é agir de Deus, é poder de Deus. E o milagre, meus irmãos, eu gosto de entender o milagre como o limite do homem, né? O ser humano, ele pode ir muito longe. Se você parar para pensar, atualmente a humanidade já conseguiu sair desse planeta, né? Isso já é algo extraordinário. Isso já é algo que era inimaginável nos dias de Moisés, por exemplo. Já pensou você entrar numa nave e sair do planeta, né? Mas os seres humanos já fazem isso, né? Os seres humanos hoje já trabalham com cruzamento genético, misturam raças de animais, de plantas, né? Ou seja, a ciência evoluiu tanto. Hoje nós temos cirurgias, né, no cérebro diretamente, transplante de face, transplante de coração, coração artificial. Estamos caminhando para os rins artificial, né? E eu fico pensando, tudo isso é espetacular à vista do ser humano. Que evolução! Apesar de tudo isso, meus irmãos, apesar do ser humano ter voado alto, o ser humano continua sendo limitado. E é aí que entra o milagre. O ser humano é capaz de muitas coisas, de feitos maravilhosos, mas em algumas circunstâncias, dependendo de algumas situações, nós paramos. E nós não podemos fazer nada. E em algumas circunstâncias da nossa vida nós ficamos olhando e sofremos muito. Quer um exemplo? Um familiar nosso enfermo e uma doença que talvez não tenha cura. Nós ficamos completamente limitados. E aí nós temos, talvez você já tenha sentido isso, a sensação de impotência diante de algumas circunstâncias. A sensação de que não somos nada, de que somos exatamente limitados ao máximo. Mas é aí que entra o milagre. São em situações como essa, são em circunstâncias como essa, onde o ser humano não consegue agir, onde o ser humano ele não consegue fazer alguma coisa, que Deus age. E eu quero dizer para você nessa noite que muitas vezes Deus ele não faz por você e por mim aquilo que nós podemos fazer. Por quê? Exatamente porque o ser humano ele é capaz de fazer muitas coisas. Muitas coisas nós não alcançamos e não fazemos porque nós não nos esforçamos. E nisso aí Deus deixa nas nossas mãos. Ele espera o nosso esforço, o nosso trabalho, mas Ele sabe que em algum momento entramos em um campo em que estamos limitados, onde nós não temos como avançar. E esse é o campo do sobrenatural. E quando nós entramos em um ambiente como esse, somente Deus pode fazer alguma coisa. E quando Deus ele entra então na história, Ele age sobre aquilo que o homem não pode agir. E talvez você esteja até vivendo algo assim. Algo que você vê que o ser humano não pode agir na sua vida e você precisa depender unicamente do agir de Deus, unicamente do agir do Senhor. Ah, meus irmãos, quantas vezes, né, nós precisamos de um milagre. Quantas e quantas vezes nós oramos e pedimos e clamamos, porém algumas vezes o milagre ele não acontece. É necessário que a gente entenda que em algumas circunstâncias o milagre ele não acontece, presta atenção nisso, porque tão somente não é a vontade de Deus. E aí nos resta nos conformarmos. Nós até louvamos e cantamos dizendo que se Ele faz, Ele é Deus, se Ele não faz, Ele é Deus. Não é verdade? Pois é. Porém, meus irmãos, em algumas outras circunstâncias, Deus ele até quer agir. Ele até está disposto a entrar no campo do sobrenatural e fazer um milagre. Mas algumas coisas impedem que o milagre aconteça em nosso meio, em nossa vida, naquilo que nós precisamos. E quando nós olhamos para esse texto dessa noite, nós entendemos isso muito claramente. O que será que pode impedir um milagre de acontecer? Em primeiro lugar,
eu entendo que um milagre, às vezes, ele pode não acontecer, porque o ser humano ele faz muitas perguntas. Nós enchemos Deus de perguntas. E olha, você sabia que perguntas, né? Apesar que Einstein dizia que o mundo não é movido pelas respostas, né? O mundo é movido pelas perguntas. Mas se nós pararmos para pensar friamente, quando nós somos adultos, nós fazemos menos perguntas do que quando nós éramos criança, não é verdade? Parece que de alguma forma as perguntas estão ligadas ao campo do desconhecimento e em algumas circunstâncias, não me entenda errado, não todas, mas em algumas circunstâncias as perguntas estão ligadas até mesmo ao campo da imaturidade. Uma criança, ela te faz pergunta o tempo todo. Uma criança por volta dos 6, 7, 8 anos, ela entra na fase das perguntas e ela quer saber tudo. E talvez se você é pai, você é mãe, você vai viver naquela fase do porquê. Mas por quê? 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 E você fica até irritado, não é? A fase do mais porquê. Mas o ser humano, muitas vezes, ele começa a questionar muito Deus, a fazer muitas perguntas, né, no campo da imaturidade cristã. E isso pode cercear, isso pode impedir um milagre de acontecer, um milagre que nós tanto precisamos. No versículo de número 2, nós vemos isso, aqui em Marcos 6, que chegando o sábado começou a ensinar na sinagoga e muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo: de onde lhes vêm essas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? 2 perguntas. E como se fazem maravilhas por suas mãos? 3 perguntas. E claro que o autor bíblico ele não continua, mas as perguntas avançam. E aquelas pessoas estavam ali na sinagoga enchendo Jesus de pergunta. Da onde vem o seu conhecimento? Como que você pode fazer um milagre? Aonde o Senhor estava que permitiu isso acontecer ou aquilo acontecer? Perguntas que demonstram insegurança, questionamentos. E para eu me fazer melhor entendido nessa noite, eu estou dizendo que muitas vezes nós precisamos do agir de Deus, de um milagre do Senhor, e nós enchemos Deus de perguntas, mas no campo talvez do interrogatório, não apenas do interrogatório, não é? Mas talvez como que não aceitando algumas coisas ou não acreditando que Deus pode agir em algumas coisas. Como que o Senhor vai fazer isso? Como que o Senhor vai resolver aquilo? Como que o Senhor poderá intervir dessa maneira? E a gente não precisa entender como que Deus vai fazer o milagre. A gente não precisa entender quais são os critérios de Deus, os meios de Deus, os recursos de Deus. Nós estamos falando de um Deus que quando quer alimentar um povo faz cair pão do céu. Então, para mim, não importa, não me interessa de onde virá o recurso dele. O que nós sabemos é que ele tira recurso de onde ele quiser, inclusive do nada. Porque é assim que ele cria o planeta, do nada. Ele traz as coisas à existência tão somente pela sua palavra. Então perguntas demonstram apenas imaturidade cristã e não cooperam para um milagre acontecer em nossas vidas. Até porque quando nós falamos de milagre, nós falamos do campo do sobrenatural e falamos de um campo que a mente humana ela ainda não é capaz de compreender. Então, meu irmão, minha irmã, apenas coloque diante de Deus aquilo que você precisa, o agir dele, e descanse, porque o milagre ele vai acontecer. Quando nós cremos, se for da vontade do Senhor. Mas não adianta demonstrarmos a nossa maturidade cristã enchendo Deus de perguntas e de questionamentos. As pessoas de Nazaré começaram a perguntar muitas coisas para Jesus. Elas começavam a demonstrar a sua imaturidade, a sua falta de fé na multidão das perguntas. Em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, nós aprendemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Amém. Pastor, então as perguntas, encher Deus de perguntas no campo da imaturidade, demonstrando a minha imaturidade, o meu desconhecimento sobre o poder dele, pode impedir o milagre? Bom, impediu alguns milagres aqui na vida desse pessoal, né? Ali
em Nazaré. Então eu acredito que na nossa vida também. Em segundo lugar, uma outra coisa que pode impedir os milagres de acontecerem em nossa vida é porque nós damos muitas respostas prontas para Deus. Versículo de número 3, aqui de Marcos 6. Eles estão enchendo Jesus de perguntas e daqui a pouco eles começam a fazer algumas afirmações. Não é esse o carpinteiro, filho de Maria? E irmão de Tiago, de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Ou seja, eles precisavam de muitos milagres. As multidões que seguiam Jesus normalmente queriam milagres, não é? Mas eles mesmos já deduziam que milagre algum aconteceria porque Jesus era filho de José e filho de Maria, porque as irmãs de Jesus estavam ali, os irmãos de Jesus estavam ali, porque ele era daquela cidade. Eles já vinham com respostas prontas e deduções prontas. Isso me lembra, meus irmãos, uma história que eu ouvi quando eu era pequenininho, onde um menininho ele ouvia falar sobre o poder da fé, né? Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você dirá a esse monte, passa para colar, e ele passará. E o menininho ele pegou, fechou os olhos, ele queria testar a fé dele, e ele disse: monte, vai para lá. Foi abrindo os olhos devagarzinho, e quando ele olhou, o monte estava no mesmo lugar, e ele disse assim: eu já sabia que nada ia acontecer. Aquele menininho ele queria testar a própria fé, né? Mas ao mesmo tempo ele já tinha um conceito de que o milagre não iria acontecer. Ele já tinha uma resposta pronta de que nada iria acontecer. E muitas vezes nós agimos assim também. Pedimos o milagre a Deus e já temos convicção. Já temos uma resposta pronta para Deus de que, no fundo, não acreditamos que o milagre possa acontecer. E eu volto a Hebreus 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui, meus irmãos, nós vemos os conhecidos, né? O texto está falando que Jesus ele regressa à cidade onde ele vive, né? Enquanto criança, a sua cidade natal, né? Não era a cidade natal dele, mas a cidade onde ele cresce junto com a sua família. E nós vemos aqui que nessa multidão estavam os conhecidos da família de Jesus em Nazaré. O lugar onde ele foi criado, o lugar onde sabiam quem era Jesus desde criança, o filho do carpinteiro, na resposta pronta deles. Eles tinham uma resposta pronta, eles sabiam quem é Jesus. E eles diziam o filho do carpinteiro. Eles não conseguiam identificar Jesus como o filho de Deus, filho do Espírito Santo do Senhor. Eles sabiam tudo sobre a família de Jesus, mas eles não sabiam nada sobre o próprio Cristo. E essa incredulidade, esse pensamento de que nós sabemos todas as coisas impedem um milagre. Olha, nós não sabemos de nada. Quando você clama a Deus, quando você pede o agir de Deus, quando você vem até Deus intercedendo por um milagre, não seja tentado em acreditar que você sabe alguma coisa, que você sabe que nada poderá acontecer, que você sabe que os milagres não acontecerão por isso ou por aquilo. Você e eu não sabemos de nada, da maneira como Moisés não sabia que Deus iria abrir o Mar Vermelho. Nós não sabemos de nada, de nada. Nós precisamos, meus irmãos, chegar diante de Jesus com uma atitude de humildade e de reconhecimento de que os seus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos. E aí, quando nós não chegamos diante de Jesus com respostas prontas, com conceitos formados, tendo certeza que o milagre não irá acontecer, aí sim o milagre acontece. Quando nós expulsamos esse tipo de pensamento da nossa vida, aí o milagre acontece. E em terceiro e último lugar, os milagres eles não acontecem quando nós prestamos pouca honra a Deus. Nós precisamos honrar o Senhor. Nós precisamos engrandecer o nome de Cristo.
Vou abrir apenas um parênteses aqui no sermão, né? Pedir um tempo. Talvez você vai ouvir aí, eu não sei se o meu fundo musical vai tampar um funk aqui do lado. Hoje é sábado, né? Estou gravando isso no sábado à noite e a vizinhança aqui hoje tá que tá, né? Mas vou tentar abafar o som apenas se ele estiver te incomodando. Mas voltando aqui, meus irmãos, os milagres não acontecem quando nós não damos a Deus a devida honra da qual Ele é digno, merecedor. Versículo de número 4, e Jesus dizia: não há profeta sem honra. Todos os profetas são honrados, a não ser aqueles que estão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E aí no versículo 5 diz: e não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa. Jesus não pôde fazer ali milagres, ele apenas curou alguns enfermos impondo-lhe as mãos. Isso é assunto até para um momento teológico. E aí você vai dizer assim: mas então Jesus ele era Deus, mas ele não podia fazer um milagre ali? Primeiramente, Jesus estava em forma humana. Segundo, a questão não é que a tradução nos leva a entender isso, que Jesus não podia, mas não é isso. No reino espiritual, assim como no reino humano, existem leis, normas, leis que são seguidas, normas que regem o mundo espiritual. Em Hebreus 11, versículo 6, nós acabamos de ver que sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles homens não tinham fé e por isso Deus não faria milagres ali no meio deles. Entenda, essa é a tradução do texto, não é? Esse não pode é apenas uma questão linguística na hora da tradução do grego para o português, mas não é essa a visão do texto. A visão é que milagres não podiam acontecer ali porque há uma lei espiritual, há uma norma espiritual, aonde a incredulidade existe, não existem milagres. Como isso, meus irmãos, tem afetado as nossas vidas nesses dias? Porque por mais que a gente deseje ter fé, e não é algo voluntário, por mais que a gente realmente Confira essas fotos. Por mais que a gente deseje... O meu computador começou a falar comigo aqui do nada. Por mais que a gente deseje realmente acreditar, muitas vezes a gente não consegue. Até por isso, os discípulos em algum momento procuraram Jesus e disse: Senhor, aumenta a nossa fé. E essa precisa ser a nossa oração matinal. Essa precisa ser a nossa oração diária. Se nós queremos um milagre, se queremos viver o extraordinário de Deus, Senhor, ajuda a nossa fé. Porque a nossa fé é muito pequena. Mas quando Deus ele age na nossa fé, Ele aumenta a nossa fé, Ele fermenta a nossa fé, Ele cresce a nossa fé, aí nós vemos algo acontecendo. E nós precisamos honrar ao Senhor. Esse texto nos diz que o povo ali em Nazaré não honrava o Senhor. E meus irmãos, às vezes o milagre não acontece na nossa vida porque nós não estamos honrando o Senhor. Não honramos o Senhor com o nosso tempo, não honramos o Senhor com os nossos bens, não honramos o Senhor com o nosso estilo de vida, não honramos o Senhor com as palavras que nós dizemos, com as coisas que nós fazemos, com o modo como nós vivemos. E quando o Senhor não é honrado, milagres não acontecem. O que pode impedir um milagre, não é? O não honrar a Deus. Não honrar a Deus. Quando nós fazemos muitas perguntas demonstrando imaturidade, quando nós temos conceitos prontos, de que Deus realmente não agirá em determinadas situações, e quando nós não honramos o Senhor, esse conjunto de coisas impedem os milagres do Senhor de acontecerem em nosso meio, de acontecerem em nossa vida. No versículo de número 6, nós vemos algo que é muito interessante, Algumas vezes nós vemos Jesus admirado. E eu acho muito legal quando o versículo fala que Jesus ele fica admirado. Nós já vimos Jesus admirado pela fé de um homem. Nunca vi tamanha fé em Israel. E aqui nós vemos o oposto, no versículo de número 6. Jesus ele fica admirado com a incredulidade dos nazarenos. E é por isso que ele não opera milagres ali. Versículo de número 6. E estava admirado
da incredulidade deles e percorreu aldeias vizinhas, foi para outros lugares, ensinando a palavra. Você precisa de um milagre do Senhor? O que precisa ser feito ou o que precisa deixar de ser feito para que esse milagre aconteça? Eu creio do fundo do meu coração que essa pode ser a noite do seu milagre. Mas não encha Deus de perguntas em um ato de incredulidade. Apenas coloque diante do Senhor a sua situação, a sua causa e confie no Senhor. Não tenha um conceito pronto, uma resposta pronta de que há limites para Deus agir, porque não há. Deus age no campo do sobrenatural. Quem age aqui no campo natural é o homem. Existem impossíveis para o homem, não para Deus. E por fim, honre ao Senhor. Como, pastor? Com a sua vida, com o seu tempo, com as suas palavras, com seus bens, com o modo de agir, com o modo de viver, da forma que você puder. Honre ao Senhor. Vamos orar? Quero orar por você e pela sua família, em nome de Jesus. E após essa oração, nós ouviremos um louvor e depois a bênção apostólica. Uma semana muito abençoada para você, de paz, de graça. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e sua casa. Que essa seja a semana, que hoje seja o dia ou essa seja a semana do milagre do Senhor na sua vida, na sua casa e na sua família, para a honra e glória do nome do Senhor. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por essa noite, obrigado por esse domingo, obrigado por esse primeiro dia da semana, aonde nós começamos na sua santa presença. Ao Senhor honra, glória, louvor. Muito obrigado, Pai, porque a sua palavra ela vem ao nosso coração e nos fortalece. A sua palavra nos coloca de pé. A sua palavra nos mostra que algumas coisas podem sim impedir o milagre do Senhor em nossas vidas. Mas o Senhor também nos dá os caminhos. O Senhor nos mostra as direções que nós devemos seguir a fim de alcançarmos o seu milagre, o seu agir, o seu favor, porque aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor faz por nós. Muito obrigado. Engrandecido seja o nome do Senhor. Honra, glória e louvor em nome de Jesus. Amém e amém. Uma semana muito abençoada. Nós vamos nos vendo por aqui essa semana no canal, regressando às atividades normais, com o momento da palavra, o momento teológico. Beijo no coração. Até a próxima. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me.
Fala para o teu irmão que está do seu lado. Deus quer que você viva uma história de poder nesse tempo. Faça a diferença, querido. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de ti. Que o Senhor sobre ti levante o céu